0x0? Porque o Pascoal gosta de empate. Não gosta. E um 0x0 ainda melhor ainda. Não, eu gosto de jogo aberto. Olha, porque primeiro ele vai falar o seguinte: olha, o primeiro tempo foi do Corinthians, o segundo tempo foi do Santos, uma maravilha. Não precisa falar mal de ninguém, tá tudo ótimo. Queria aplaudir ao Carille. Aplausos para o treinador do Corinthians. E o São Paulo também? Calma, eu vou chegar lá. Oh, viu? Teve uma semana. Não queira precipitar as coisas. Viu? Teve uma semana para trabalhar e aproveitou muito bem a semana de trabalho. Montou o esquema do Corinthians para marcar a saída de bola do Santos. Fez um primeiro tempo muito bom. Muito bom. O Corinthians carece ainda de força para fazer o gol. Faltam pequenos detalhes e esses detalhes serão acertados pelo Corinthians. Não tenho dúvida disso. Agora, o Corinthians tem que continuar jogando com esse padrão aí. Esse é o padrão do Corinthians. Aliás, escutei a entrevista do Bocelli e ele, para mim, traduziu perfeitamente o que tem que acontecer com o Corinthians. Ele falou, isso aqui é o padrão do Corinthians. Time grande como o Corinthians tem que jogar desse jeito. Chega de ficar jogando atrás esperando o adversário. Time grande como o Corinthians tem que sair, marcar o adversário, criar possibilidades de gol. Combinar com o técnico, né? Mas eu tô falando do discurso dele, do Bocelli. Se tiver aí depois da entrevista, que eu também vi aqui nos canais Bocelli que será titular na quarta-feira. E ele achou ótimo que ele vai poder repetir uma atuação, porque ele não conseguia fazer no time do Corinthians. Ele contra o Ceará será o centroavante. Agora, porque o simpático Gustavo ainda está lesionado no tornozelo. O time do Santos jogou na quinta-feira, gente. Quinta-feira. Sexta-feira, o jogador está... Quem atuou fica para fazer uma sauna, vai lá, faz uma ducha e tal, uma massagem e tal. Não tem aquele trabalho, é o chamado treino regenerativo, recuperação do jogador. No sábado não dá para fazer muita coisa porque no domingo tem jogo. E o Santos jogou o que lhe foi possível e melhor ainda na segunda etapa. Quando o Santos abandonou a postura defensiva e começou a adotar a postura ofensiva, com a entrada de dois meias, como o Cueva e o Rodrigo, o time do Santos melhorou demais. Teve essa ótima oportunidade aí, ó. O que eu entendi é o seguinte: Carille e Sampaoli num domingo espetacular. Espetacular. Os dois treinadores trabalharam muito bem. Os dois treinadores trabalharam muito bem. O jogo foi muito bom. Parabéns pro Carille, que teve capacidade de montar o time do Corinthians para um clássico como esse. O Wagner Love entrou bem. Eu achei que o jogo foi muito legal. Parabéns para os dois treinadores. Um que soube montar o time para entrar em campo e o outro que montou o time dentro da partida para ser mais ofensivo na segunda etapa. Foi muito legal. Foi um dos melhores jogos desta temporada que eu assisti. Você vê que nível que tá, que o melhor jogo é um 0x0. Você não pode jogar. Você não vai falar que o time. Você não vai falar que o Corinthians foi proativo no primeiro tempo e reativo no segundo tempo? O rapaz que fala isso não está aqui. Só para dizer o seguinte, eu gostei. O Cássio foi. Se não é o Cássio, o Corinthians tinha perdido no segundo tempo. E se não é o Cueva, saiu o gol do Santos, porque o Cássio deu um passe pro Cueva. Se ele tira do lado e faz o gol, o Cássio já está sendo crucificado hoje. Não, mas até me irrita aí a forma como o Benjamin vê o futebol, cara. Mas eu não pedi tua opinião. Mano, você tirou as palavras daqui da minha boca. Parabéns. Ele tá com essa coisa faz tempo. Vai explicar. Ele tá irritado com você, cara. Todo dia ele quer crescer em cima de mim. Deixa eu explicar um negócio pra você. Começou o xilique. É xilique sim. Eu não sou... Olha, deixa eu explicar um negócio pra você. A notícia não sou eu. Tá vendo? Não, mas a notícia não sou eu. É o jogo. Mas é que tá, você dei uma opinião. Partida. Comenta o jogo, não é minha opinião. Você tá ironizando a opinião do Pascoal, que é a minha também. Então o jogo do Corinthians foi muito bom. Esse é o jogo que o corintiano ele tem que aplaudir sim. Não o resultado da partida, a forma como o time jogou. Rendimento aí, mano. Parabéns, mano. O time do Corinthians é o primeiro jogo que ele faz de forma decente nesse ano. Porque ele tinha jogado muito bem aí, 20 minutos aí contra o Racing no segundo tempo. Mas o segundo tempo foi uma partida boa também, mas não foi o jogo inteiro, porque o primeiro tempo o Corinthians foi amassado. O Corinthians, nos dois clássicos que fez, contra o Palmeiras, ele achou um gol, depois ele se retrancou ali no sistema defensivo e não deixou o Palmeiras fazer nada. Contra o São Paulo ele venceu a partida, mas jogou mal também. Esse empate contra o Santos, o empate é o de menos, é a forma como o time se impôs. O Santos é um time que ele ataca qualquer adversário que ele joga, tá certo? É um time que se impõe mesmo na casa do adversário. O Santos não conseguiu fazer isso. O Corinthians no primeiro tempo ele conseguiu neutralizar o time do Santos. O time do Corinthians no primeiro tempo ele engoliu o Santos, ele amassou. O Santos até ficou surpreendido com a forma que o Corinthians se portou em campo. Quantas defesas o Vanderlei fez no primeiro tempo? Daquelas... Vanderlei, não teve uma grande chance. Então não amassou. Mas o Corinthians ele teve inúmeras chances que foram muito boas. Não, mas deixa eu te falar. Esse lance do Bocelli com o Cleison, aquela tabela, depois aquele chute de Sornosa, o Corinthians ele foi um time... Então, mas o que eu questiono é isso. Hoje é isso. Pô, o Corinthians amassou o Santos. Quantas defesas o Vanderlei fez? Nenhuma. Mas a expressão amassar pra mim meio que banalizou. É que nem golaço.
Aí você escuta às vezes, lê um relato, tá no rádio, golaço, blá, 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 aí você vai ver o gol. Não tem golaço, é um gol bonito. Ponto. O Corinthians foi melhor que o Santos, no todo, foi. Esse negócio de dizer que o Santos foi melhor no segundo tempo, na minha opinião, não foi. Ele foi melhor até a metade do segundo tempo, da metade do segundo tempo para frente, o Corinthians não só equilibrou o jogo, como passou a criar oportunidades também. E o primeiro tempo inteirinho foi do Corinthians. Essa questão do Santos ser jogado na quinta-feira, isso tem que ser ressaltado, não é muleta, porque o Santos tem um treinador que trabalha campo. O negócio dele não é ficar gritando no vestiário. O negócio dele é campo. Então ele não teve tempo para trabalhar o Santos contra o Corinthians. E você pegar um time como o Corinthians em Itaquera, mesmo não estando jogando bem, é o Corinthians. Com uma semana de preparação. O próprio Carille disse isso na entrevista coletiva ontem. Primeira resposta que ele deu foi exatamente ele mencionando essa questão de que ele teve uma semana para trabalhar e por isso o time rendeu. Então, a gente tem que dar um desconto para o futebol do Santos no jogo de ontem por conta disso. O Santos jogou quinta-feira às 9h30 da noite. Não é que ele jogou quinta-feira à tarde e já deu para trabalhar na sexta-feira de manhã. Não, foi 9h30 da noite, sexta-feira é perdido. E sábado, como lembrou bem o Pascoal, você jogou quinta contra quem? América e Rio Grande do Norte. Aonde? Pacaembu. Pela Copa do Brasil. E o São Paulo é um treinador que trabalha com intensidade todos os jogos. Seja contra o América, seja contra o Lagarto, ou seja contra o Corinthians, ou seja contra o Flamengo. Ele sempre trabalha. E ele precisa de campo. Se não tiver, o time não rende. E tanto é que ele pensou em alguma coisa, não pôde trabalhar muito isso, e ele confessou depois do jogo. Foi um aprendizado para mim. O que eu fiz no primeiro tempo não funcionou. Mas muito provavelmente não funcionou porque ele não teve tempo de ver na prática o que ele pensou. A teoria dele, na prática, ele só foi ver, não no treino, no jogo. Mas de qualquer maneira, o Corinthians, eu achei que foi muito legal a estratégia do Carille, avançando a marcação, não deixando o Santos sair jogando. Ao contrário do que aconteceu naquele amistoso em 1-1 aí no Itaquerão. Arena Corinthians. Posse mesmo, engasga mesmo. É praga de Deus, engasga mesmo. Então, ao contrário do que aconteceu naquele amistoso no Itaquerão, Arena Corinthians, de começar a temporada, o Corinthians ficou dentro do campo dele, esperando o Santos jogar, para ter um contra-ataque e tentar machucar o Santos. Dessa vez não. Ele avançou a marcação, fez as linhas mais altas, o Santos não conseguiu chutar, sair jogando, o Vanderlei tinha que quebrar o jogo. Na hora de dar aquele chutão para frente, o Santos não tem mais o Bruno Henrique, sempre ia pro Bruno Henrique. Não tem jogador alto. Não tem um jogador alto, um cara bom de cabeceio para receber essa bola lá na frente quando o adversário marca a saída do Santos. Foi um jogo muito legal. Concordo com o Pascoal, concordo com o Mano, concordo com o Flavinho e discordo do Benjamin. Mas o que é absoluto normal. Mas vocês não sabem como eu fico feliz. Porque vai começar o mimimi. Não é mimimi. A minha visão. Mano, a choradeira, vai. Eu não tô com mimimi, eu tô falando que eu fico muito feliz que vocês discordam. Porque papo furado esse seu Fábio Sormani. Nossa, jogou quinta-feira, jogou no Pacaembu. Mas ô Benja. Choveu pra caramba, vocês estão de brincadeira, velho. Ô, Benja. Futebol, eu que tô com mimimi. A explicação foi antigamente jogava muito mais em São Paulo. Você viu os próprios jogadores do Corinthians saírem e falaram depois dos 25 minutos. O Santos baixou o rendimento físico, é normal. Eu vi o jogador do Corinthians reclamando do gramado. Isso eu vi. Do Santos também. Para alguns técnicos, não treinar é uma bênção, né? Alguns técnicos enroladores, picaretas, né? Embromadores, embromation, rolando lero. Não treinar é uma bênção para os jogadores, não atrapalha em nada. Mas para um cara como esse aí, como o Sampaoli, e como o Carille, que também é um treinador minucioso, um cara que treina o time. E arrebentou com o Mano. Foi lá, consertou faz falta. Calou o Mano. O que mais a gente percebeu nesse jogo aí foi realmente falta de treino pro Santos, para esse jogo específico, e excesso de treino do Corinthians. O Corinthians treinou bem para esse jogo. E jogou bem. Pensou na cara, o Corinthians jogou diferente. Jogou diferente de todos os jogos. Não é que jogou melhor. Ele encurralou o Santos. Diferente. Não, mas ele jogou melhor, Flavinho. Também jogou melhor, claro que sim. Mas eu digo, esse Corinthians que a gente viu jogar nessa partida contra o Santos é um Corinthians, foi uma coisa muito diferente do tipo de jogo que pratica. O time que sabia dá alento pro torcedor corintiano, que até agora tinha visto o Corinthians jogar muito mal. Eu prefiro o cara fica pensando, caramba, e o que nós vamos fazer o resto do ano?
Mas sabe o que acontece? Eu preferi o Corinthians contra o quando Palmeiras. chega numa fase aguda do campeonato, Não. cai. Não adianta nada. O Palmeiras, ano passado, estava ganhando tudo. Na Libertadores, melhor campanha, etc. olha aqui, eu não tô- Chegou com esse futebol de resultado na semifinal contra Olha o aqui. Boca, perdeu. Eu não tô E zoando. quanto o Cruzeiro, não Olha passou. aqui, eu não tô zoando, cara, não tem opinião. Quantas defesas fez o Vanderlei no jogo? Quantos chutes o... Duas defesas no... O Corinthians finalizou. Bom, aquele chute do Sornosa não foi por cima do... O Corinthians atacou muito, cria situações. Sim, mas você não pode adianta considerar você criar. só isso. Mas o futebol é gol. Você cria situação e não hoje em chuta, dia, o futebol, não finaliza. O futebol é muito compactado. Você criar menos do que se criava no passado Eu preciso parar é perfeitamente compreensível. Tinha que ter um programa de É audiência. perfeitamente compreensível. Eu não posso, mas juro. Buscando aqui estatística. Juro. Não, mas se você passar a atuar mais vezes da forma como o Corinthians jogou ontem, Benjamin, a chance de você conseguir É evolução. resultados expressivos Isso. é maior. É daqui pra cima. Se portar como o Isso. Corinthians jogou contra o Olha Palmeiras, aqui, a chance de quando você foi? continuar ganhando... Foi o primeiro tempo ou o segundo tempo contra o São Paulo que o Corinthians jogou muita bola? O segundo tempo foi melhor. Que eu não me lembro. Foi o primeiro ou o segundo? Segundo. O segundo tempo do Corinthians foi melhor. Foi muito bom. Muito bom. Muito bom. Depois daquele segundo tempo contra o São Aliás, Paulo... no primeiro tempo, porque no segundo me São lembro. Paulo equiparou as Jogou coisas. contra o Racing também. O Corinthians teve volume, Beijo. Que bom. Teve volume. Primeiro tempo foi melhor. E o adversário não conseguiu jogar porque ele teve volume de jogo. Mas ao fazer isso, ele não só teve o controle do jogo, mas ele também impediu que o adversário, que é tido por muitos como o melhor time do Brasil no momento... Quem? O Santos. O melhor time do Brasil no momento pra mim não é o Santos. Qual que é? É o Grêmio. Grêmio. Eu acho Pode que o Grêmio ser, também. pode ser. Tô dizendo que eu não disse para todos. Para muitos, o Santos é o melhor time do Brasil, porque ele disputa um campeonato mais difícil do que o Grêmio disputa. O Campeonato Paulista é muito mais complicado do que o Gaúcho. Então, que nem gosta de dizer o mano, né? O sarrafo do Campeonato Paulista é muito mais alto do que do qualquer Mas o que eu outro queria te campeonato. falar é o seguinte, eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo tempo contra o São Paulo, o Corinthians jogou muito. Primeiro tempo. Ok. Mas jogou contra o Racing também. Jogou o segundo tempo legal contra o Racing. Jogou também bem no segundo tempo contra o Racing. Depois daquele primeiro tempo contra o São Paulo, eu falei, pô, agora o Corinthians vai deslanchar. Também não deslanchou. Não. Também não deslanchou. Então, Mas você não acha que ontem foi legal? Esse 0x0 maravilhoso, Tá, a qual o Corinthians não deu um chute a gol. Agora Foram dois chutes a gol. E o Vanderlei... Tô com O Vanderlei fez... Foi no Foram gol. dois- No gol, o Vanderlei fez duas defesas. Foram 11 finalizações do Corinthians. 2 no gol, certeiras. 6 para fora, ou seja, 6 de 2, 8. E 3 chutes foram bloqueados. Eu acho que se você conseguir castigar o gol adversário em 11 oportunidades, não é pouco. Não, 11 não. Não é. Oportunidade que vai no gol. Não, eles acertaram o gol 2 vezes. 6, a bola foi para fora. Mas isso não significa que foram qualquer chute. Foram chances criadas. No momento da finalização, acabou não dando certo. O Santos, por exemplo, teve 2 finalizações a menos que o Corinthians, 9. 2 também no gol. 3 para fora e 4 bloqueados. Quer dizer, isso mostra um pouquinho do que foi o Santos no segundo tempo. Veja, o jogo foi super legal mesmo. Era 47 do segundo tempo, você não sabia o que ia acontecer. Assim como foi bom Palmeiras e Santos também. E terminou 0x0. Acabou 0x0. Bom jogo também. Com o primeiro tempo do Santos e o segundo tempo do Eu Palmeiras. acho que talvez... Olha, o Corinthians teve 8 escanteios, o Santos teve 1. Que loucura. Se fosse aquele Gente, isso é volume. torneio início, o Corinthians tinha ganho. Mas isso é volume de jogo. Isso mostra como o Corinthians... Pô, Palmeiras e foi um Corinthians, time o Palmeiras competente. teve muito mais volume. Muito volume. Sabe, ele tá louco pra fazer o seguinte, como diria aquele locutor antigo, no placar! Pode falar? Corinthians, Presta atenção. Eu não... 0, Santos, 0. Eu não tô falando- não, eu não vou nem isso, discutir isso, eu tô tá discutindo- escrito lá. eu Eu não tô diria o nem Walter discutindo Abrão, Oxo, O-X-O, Oxo. Eu não tô nem discutindo isso, eu tô discutindo o seguinte, o mano falou, pô, o Corinthians amassou o Santos. Aí eu pergunto, quantas defesas fez o Vanderlei? Mas o amassar, Benja, não é só com Então, relação a mas chutes em gol. Mas, não por tem exemplo, o chute. Santos é um time que ele toca muita bola. No primeiro tempo ele não conseguiu fazer Não isso. conseguiu fazer. O Corinthians conseguiu Não conseguiu, tirar é. a tranquilidade que o Santos tem. O Santos ele vive numa zona de conforto porque todo mundo tem medo de adiantar a marcação, porque o Santos é um time que tem toque de bola envolvente. E tem jogadores rápidos na frente. Busca espaços. O Corinthians, sem medo nenhum, ele avançou a marcação e inibia a saída de bola dos zagueiros do Santos. Então os zagueiros que recompõem... Não, o Corinthians jogou num dado foi mais momento, reativo, né? na imagem da O Corinthians TV... tirou o Santos da zona de conforto. Na Anulou, imagem, anulou, teve um lance do Corinthians no primeiro tempo, na imagem tinham 5 jogadores do Corinthians dando bote na marcação do tem que Santos na fazer saída isso. de bola. E tem que fazer isso, porque se Pro não faz, Corinthians, o pra um Santos time consegue que, criar. pra um time que marca Agora. da linha do meio campo pra trás, Agora. é diferente. Agora, Ué, Quantas defesas o Vanderlei? parabéns, Carilli, você calou o mano aqui, calou o Benja, parabéns, Carilli, parabéns, Espera parabéns, dele, Carilli, vai colocar arrebentou pra com os dois aqui, então, parabéns.